E agora a gente vai falar do mundo do trabalho. Para se manter a ordem e a disciplina no ambiente de trabalho, o empregador possui a faculdade de aplicar determinadas penalidades, mas dentro de um senso justo e moderado. A gente vai saber um pouquinho mais sobre essa relação de trabalho, porque o Lucas Klisman está ao lado de uma especialista. Oi, Lucas, boa tarde para você de novo. Oi, Simone, mais uma vez, muito boa tarde para você que está em casa acompanhando a TV Band Piauí. Olha, Simone, o ambiente de trabalho tem que ter ali um certo jogo de cintura para lidar com algumas situações, tanto os empregadores como também os colaboradores. E é sobre esse assunto que a gente conversa a partir de agora com o Marcelo Ide, ele que é advogado, especialista em direito do trabalho, está aqui ao nosso lado, vai trazer agora essas informações. Seja muito bem-vindo à TV Band Piauí. Hoje, qual é a maior dificuldade dos empregadores lidar com essas situações, como tornar isso e evitar que chegue até a justiça, por exemplo? Boa tarde. Esse processo de liderança ele precisa ter uma formalização, né? Então, a comunicação é essencial que tenham normas. Nesse processo de normas existem as medidas disciplinares, que é a advertência, pode ser verbal, escrita, a suspensão e a demissão por justa causa, que já é uma medida mais extrema, né? São condutas que a CLT prevê que o empregador ele tem que ter realmente a formalização do que está determinado para o trabalhador. Afinal de contas, os empregados eles têm direitos, mas eles também têm obrigações. E as empresas elas têm obrigações, mas elas também têm direitos. E nesse processo existem várias obrigações que os trabalhadores têm que cumprir, sujeito a receber advertência, suspensão ou demissão por justa causa. Desde a probidade, o ambiente probo, né, o ambiente ordinário, que ele vai ter ali condutas lícitas, não pode ter furto, não pode ter ali o roubo, não pode ter violência entre colegas de trabalho, entre superiores e inferiores hierárquicos, né? Dentre todas as normas relacionadas à ética, à moral e aos bons costumes. O que for desrespeitado, cabe aí ao empregador aplicar a sanção disciplinar. Agora, doutor, de que forma que o empregador pode fazer essa avaliação para saber que tipo de medida ele pode aplicar ali no seu colaborador? Existe um roteiro, que esse roteiro ele é disciplinado tanto pela CLT como também pela jurisprudência, que são as decisões judiciais. Inclusive, nesta quinta-feira, a gente está ministrando um treinamento bem objetivo, prático, para empreendedores, que vai acontecer no auditório do edifício Manhattan. Esse treinamento presencial, nós vamos estar explicando qual é o conteúdo da Justiça do Trabalho no Piauí, no nosso TRT da 22ª Região, quais foram os entendimentos dos magistrados nos últimos 12 meses relacionados a reversões de justa causa, aplicações de dano moral, por suspensões que foram indevidas, quais são os procedimentos para reintegrar o funcionário do emprego quando ele foi demitido por justa causa, ou até mesmo quando foi mantida a justa causa aí naquele empregado que foi demitido, preenchendo todos os requisitos da legislação. Agora, doutor, eu queria um pouco da sua avaliação. Aqui no Piauí, como é que está a situação? Há muitos casos envolvendo essas questões ali entre o trabalhador, o empregador. Como é que o senhor avalia isso aqui no nosso estado? De fato, no estado a gente ainda ter uma evolução técnica, né? O empreendedor ele precisa ter mais conhecimento técnico para poder facilitar essa comunicação entre o trabalhador e a empresa, para que a gente possa evitar e reduzir esses conflitos, que na maior parte das vezes, os conflitos entre trabalhadores e empregadores existem por falta de comunicação, ou por uma falha na comunicação, ou por uma falta de entendimento técnico, que a gente tem a tendência a evoluir muito, até com a própria reforma trabalhista que veio de 2017 para cá, a gente tem evoluído, mas a gente precisa cada vez evoluir mais. E olha, Simone, esses assuntos aqui e outros vão ser tema desse treinamento que vai acontecer hoje, a partir das 19 horas. Quem quiser participar, como é que faz? Ainda pode se inscrever? As inscrições estão esgotadas, mas a gente está avaliando agora em janeiro lançar um segundo evento desse. Então quem realmente tiver interesse pode entrar no link lá no site Simplo. Tem na nossa página no Instagram também, ele vai ter acesso ao link, faz o cadastro, vai poder entrar na fila de reserva. Qual é a página, doutor, no Instagram? @marceloide_adv. Tá certo. Muito obrigado, viu, pelas suas informações. Bom evento para o senhor. Então a gente conversou com o Marcelo Ide, ele que é advogado especialista em direito trabalhista, trazendo aqui detalhes, Simone. Realmente tem que ter esse jogo de cintura e saber lidar e principalmente ter o diálogo, como o doutor bem disse aqui, para evitar essas confusões, esses atritos, né? Muitas vezes é só um ruído aí na comunicação. Eu volto com você, Simone. Obrigada, viu, Lucas? Importante, né? Porque a gente passa boa parte da vida da gente, do nosso tempo, não em casa, mas no ambiente de trabalho.